Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Química Mais, eu sou o professor Marcos, junto com vocês novamente. E na aula de hoje nós vamos desfrutar de uma nova hipótese e teoria a respeito das substâncias ácidas e básicas, que é a teoria de Bronsted-Lowry. Então fica ligado, olho na tela que a nossa aula já vai começar. Então, meus amigos, essa teoria de Bronsted-Lowry que hoje nós vamos aprender a respeito da identificação de substâncias ácidas e básicas, ela vem aqui a se somar em relação à teoria de Arrhenius que a gente já viu em videoaulas anteriores. Então, por definição, ácidos e bases de Bronsted-Lowry eles vão ser identificados através de uma coisa bem comum aqui no estudo da química, que é o próton. O próton, exatamente, aquela partículazinha neutra que tem no interior do núcleo do átomo. Então, segundo Bronsted-Lowry, ácidos são substâncias que em água são capazes de doar um próton. E bases vão ser capazes de, em água, receber um próton. Ou seja, ácidos são substâncias doadoras de prótons, bases são substâncias receptoras de prótons. Agora, professor, como assim? A teoria de Arrhenius era muito mais simples pela definição, né? Porque Arrhenius, substâncias que vão doar H+, ou seja, que vão formar H+, são ácidos. Substâncias que vão liberar o H- são bases. Aqui parece ser um pouco mais complicado. Só parece, meus amigos, porque na hora que a gente caracterizar esse próton aqui, você vai ver como que é fácil. Olha só, quando a gente caracteriza um próton, observa, eu vou relacionar esse próton aqui com o átomo de hidrogênio. Certo? O átomo de hidrogênio, pela sua configuração aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter um próton, ele vai ter 0 de nêutrons, porque 1 menos 1, massa menos prótons dá 0, então ele não tem nêutrons, e o número de elétrons dele vai ser igual a 1 também, porque quando você tem um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando você tem o íon H+, o que é que significa o íon H+ aqui, hein? Significa que a substância vai estar perdendo um elétron. Então, esse íon H+ aqui, olha como é que vai ser a cara dele. Ele vai continuar a ter um próton, vai continuar a não ter nêutrons, e a quantidade de elétrons dele, se ele tinha 1 e vai estar perdendo esse 1 agora, significa que ele ficará com 0 elétrons. Ou seja, ele não vai apresentar mais quantidade de elétrons. Então, se você olhar bem, pessoal, para esse íon H+ aí, esse íon H+, ele tem apenas um próton na sua constituição. Então, significa que quando Bronsted-Lowry se refere a próton, na verdade, ele está se referindo a isso daqui, ao íon H+. Então, quando ele diz que ácidos são substâncias que são capazes de doar um próton, significa que são substâncias capazes de doar H+. Então, perceba que a definição de Bronsted-Lowry ela vai se assemelhar muito à definição de Arrhenius, porque Arrhenius fala de quê? Formação de H+. Aqui Bronsted-Lowry está falando de quê? De doação de H+. Criteriosamente, através das definições químicas experimentais, é a mesma coisa. A diferença bem sincera aqui vai estar na concepção das bases. As bases, segundo Bronsted-Lowry, elas serão completamente diferentes em formas de se identificar das bases de Arrhenius. Então, pela definição, mais uma vez, se bases são substâncias que vão receber um próton, significa dizer o quê? Que elas vão receber, na verdade, o quê? Um H+. Como eu falei, a diferença maior, vamos dizer assim, vai estar nas bases. As bases de Arrhenius liberavam íons OH-. Aqui, as bases de Bronsted-Lowry, elas vão o quê? Elas vão receber um próton. Elas vão estar recebendo um H+. Então, é assim que vai funcionar a parada aqui, beleza? Vamos para os exemplos aqui e deixar de enrolação. Olha só, vou começar aqui com uma substância bem cotidiana, bem comum, para a gente exemplificar ácidos e bases, que é o ácido clorídrico, HCl. O HCl, eu vou até colocar ele de maneira molecular aqui e de maneira estrutural. H com a ligação covalente com cloro, ok? Essa ligação aqui é uma ligação polarizada, não é? O hidrogênio é positivo, o cloro é negativo. Quando o HCl se aproxima, vamos falar aqui de maneira microscópica,
se aproxima de uma outra molécula química, né? Uma molécula de água, por exemplo, o que é que vai acontecer? A molécula de água, ela tem aqui no oxigênio 2 pares de elétrons não ligantes, que são 2 pares que estão sobrando no oxigênio. Então, o que vai acontecer é que o hidrogênio positivo na molécula de HCl, ele é positivo porque ele é menos eletronegativo do que o cloro. Esse hidrogênio aqui vai sofrer uma atração em relação a um par de elétrons aqui do oxigênio. Então, esse hidrogênio aqui, ó, ele vai ser arrancado. Quando esse hidrogênio é arrancado, você vai formar isso daqui, ó. Você vai formar a água, H2O, só que com um átomo de hidrogênio aqui a mais e com uma carga positiva a mais. Você forma aqui o íon H3O+. Já já a gente vai falar sobre ele, beleza? E o que é que sobra aqui da molécula do HCl quando o hidrogênio é arrancado? Sobra o íon Cl-. Então, se a gente tiver que resumir esse processo aqui numa equação química, nós vamos ter isso daqui, ó. HCl junto com a água formando H3O+, e Cl-. Agora, vamos pensar em relação à teoria de Bronsted-Lowry. O que é que esse HCl aqui fez em relação à água? Ele doou ou ele recebeu um próton da água? O H+ aqui, pessoal, o hidrogênio positivo foi retirado do HCl, não foi? Então, significa que ele foi doado para a água. Então, o HCl aqui, ó, ele doa um H+. O HCl aqui, ele doa H+. Se ele está doando H+, então significa o quê? Que ele é caracterizado como um ácido. Lembra do que eu falei agora há pouco? Que as definições de Arrhenius e Bronsted-Lowry para ácidos, elas são muito parecidas? Aí está a explicação. Se fosse de acordo com a teoria de Arrhenius, ele diria o quê? Que a substância ela produziu H+. Aqui está falando, na verdade, a mesma coisa, só que com outras palavras. A substância vai doar um próton, vai doar um H+. Ele é ácido do mesmo jeito, ok? Agora, olha para a água aqui no caso. A água aqui, ela vai estar recebendo esse próton. Concorda com isso? Ela vai estar recebendo o H+ do ácido clorídrico. Então, significa que a substância água, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma substância receptora de próton, receptora do H+. E toda substância que recebe H+, ela é caracterizada como o quê? Como uma base de Bronsted-Lowry. Então, a água, nesse caso aqui, ó, ela vai estar recebendo um H+. Ela vai estar se comportando, repito, como uma base. Belezinha? Tranquilo, meus amigos? Bom, esse íon hidrônio aqui, que a gente chama de... que a gente, vamos dizer assim, resume como sendo H3O+, ele é o resultado do H+ que sai do ácido e da interação de água. Então, quando a gente vê H3O+, é pela concepção de quem? É pela concepção de Bronsted-Lowry, que vai dizer que a água vai estar recebendo o hidrogênio positivo do ácido. Então, lá na definição de Arrhenius, mais uma vez comparando, a presença de íons H+ na solução caracterizava aquela solução como uma solução ácida. Aqui, esses íons H+, eles vão estar na concepção de Bronsted-Lowry interagindo intermolecularmente com a água. Então, vai dar origem ao íon H3O+, que a gente chama de hidrônio do mesmo jeito. O íon H+ e íon H3O+ são chamados de hidrônio. A única diferença, repito, está na concepção. Se você trabalhar com o hidrogênio isolado, o H+ isolado, é a definição de Arrhenius. Se você trabalhar com o H+ junto, interagindo de maneira molecular com a água, você forma o H3O+. Então, como eu falei, é tudo a mesma coisa, só que com pontos de vista ligeiramente diferentes, utilizando ali palavras diferentes. Belezinha? E aí vamos para a base aqui, ó, que, repito, é a principal mudança em relação à teoria de Arrhenius. Eu vou colocar aqui a base NH3. Olha só, o NH3 ele é assim, ó, molécula piramidal com o nitrogênio aqui sobrando um par eletrônico. Na hora que o NH3 interagir com a água, olha o que é que vai acontecer, meus amigos. Água, par de elétrons sobrando, etc e tal. Os hidrogênios aqui na água, como é uma molécula polar, formada com ligações polares também, os hidrogênios são positivos e o polo negativo é a molécula de água. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O que vai acontecer é que esse par eletrônico do nitrogênio vai atrair
um dos hidrogênios da água. Então, um dos hidrogênios da água é que vai ser arrancado em relação ao nitrogênio lá da molécula da amônia. Então, quando esse par eletrônico aqui arrancar o átomo de hidrogênio, o que é que eu vou formar aqui, hein? Eu vou ter o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, como ele tinha, e vai chegar o quarto átomo de hidrogênio agora com a carga positiva. Formou o que a gente chama de íon amônio, NH4+. E o que é que sobrou lá da molécula de água, hein? A molécula de água que teve o seu hidrogênio arrancado, sobrou apenas o quê? Sobrou apenas o grupo OH, o grupo hidroxila. Um oxigênio e um hidrogênio. Grupo OH, e qual vai ser a carga resultante desse grupo OH aqui, hein? Observe, 2 cargas negativas no oxigênio e uma positiva no hidrogênio. Sobrará uma carga negativa. Então, a base aqui que a gente está falando, de acordo com a concepção de Bronsted-Lowry, é em relação ao quê? O NH3 está recebendo um próton da água. Então, se o NH3 ele recebe um H+, então significa dizer que ele vai ser uma base de Bronsted-Lowry. E a substância, a molécula água aqui, que está doando esse H+, ele vai estar agindo como o quê? Ele vai estar agindo como ácido de Bronsted-Lowry. Ele vai estar doando um H+. Se nós tivermos que resumir essa equação aqui, essa reação, melhor dizendo, você vai ter NH3 mais água formando NH4 e o íon OH-. Olha o íon OH- aqui, que tanto era característico de maneira bem simples lá na definição de Arrhenius. Por que ele está aparecendo aqui, professor? Se na amônia não tinha grupo OH. Porque, na verdade, a amônia, quando ela recebeu um próton da água, o que sobrou da molécula da água foi apenas o íon hidroxila, foi apenas o grupo OH. Então, a diferença substancial aqui entre Arrhenius e Bronsted-Lowry em relação a bases é que nas bases de Arrhenius, os grupos hidroxilas já existem nas substâncias básicas. Quando eles estão em água, eles apenas são separados. Já na teoria de Bronsted-Lowry, você não vai ter a presença de íons OH na molécula inicial. Quando eles reagem com água, eles vão induzir a água a produzir esses íons hidroxilas. Então, a diferença, como eu já falei, substancial aqui, vai estar na concepção, vai estar na ideia de bases em relação a Arrhenius, em relação a Bronsted-Lowry. Belezinha, meus amigos? Então, de uma maneira bem geral aqui, para a gente não pirar nas ideias e não ficar misturando e tal, sempre que você tiver uma substância começando com hidrogênio inorgânico, ele vai liberar H+, ou ele vai liberar um próton, seja na teoria de Arrhenius ou na teoria de Bronsted-Lowry. As bases é que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque não é uma identificação tão simples como era na definição de Arrhenius. Lá em Arrhenius, terminou com OH, pronto, já sabia que aquele OH ali iria virar OH-. Aqui em Bronsted-Lowry, conforme a gente viu aqui na amônia como exemplo, a presença do par eletrônico aqui, do par não ligante no átomo central, foi decisivo para que essa substância pudesse receber um H+, pudesse receber um próton. Então é dessa maneira que a gente vai identificar as bases aqui, ok? E aí, considerando isso daí, e considerando também que nós podemos ter reações reversíveis nos nossos processos químicos, a gente gera, vamos dizer assim, o conceito de ácido e base com os seus pares conjugados. O que é que significa isso? Essa ideia de pares conjugados aqui, ácido e base, ela só vai acontecer na teoria de Bronsted-Lowry. E ela só vai acontecer com reações reversíveis, ou seja, reações em que o reagente forma produto e o produto pode voltar e formar um reagente. Estou usando aqui os dois exemplos que a gente utilizou agora há pouco. Olha só, HCl e água. O que é que vai acontecer aqui, meus amigos? A gente viu que o hidrogênio do HCl vai ser doado para a água, não é? Então significa que o HCl vai agir como um ácido, concorda com isso? E a água, nesse caso aí, vai estar agindo como uma base, tudo bem? Só que, se eu considerar aqui a reação inversa, o que é que significa a reação inversa, hein? Significa o produto formando o reagente. Quem que é o produto aqui, ó? H3O+, e Cl-. H3O+, Cl-. Quem é que vai estar doando o hidrogênio aqui? Se você observar, Cl- não tem hidrogênio. Se eu considerar mais uma vez a reação inversa,
Do Cl- para cá, para o lado esquerdo, o que é que ele vai formar? Ele vai formar HCl. Então, significa dizer que para o produto voltar a formar o reagente, esse Cl- vai ter que receber o hidrogênio de volta que ele tinha anteriormente perdido. Concorda com isso? Então, considerando a reação inversa, o que você vai ter aqui vai ser o quê? O Cl- vai agir como receptora de H+, portanto, se ele é receptor de H+, ele vai agir como uma base. Concorda com isso? E o íon H3O+, que vai doar o H+ para o Cl-, vai estar agindo como um ácido. Então, significa dizer que do reagente para o produto, do produto para o reagente, você vai ter dois pares de ácido e base aí. Como é que a gente vai organizar isso daí? Observa só, vou até colocar em cor diferente aqui, ó. Vou colocar em vermelhinho. O HCl, quando ele doar o seu H+, ele vai se transformar em quem? Ele vai se transformar no Cl-. Concorda com isso? E na reação inversa, o Cl-, quando receber o H+ do H3O+, vai voltar a se transformar no HCl. Então, significa aqui que eu encontrei o meu primeiro par conjugado de ácido e base. O primeiro par conjugado aqui, ó, vai ser o quê? HCl com Cl-. Aqui vai estar o ácido e aqui vai estar a base. Por quê? Quando a reação direta acontecer, HCl se transforma em Cl-. Quando a reação inversa acontecer, Cl- volta a se transformar em HCl. Eles vão ficar alternando na reação química. Ora existe um, ora existe outro. Vai ter vezes que vai existir até os dois ao mesmo tempo. Beleza? E o outro par de ácido e base vai ser quem, meus amigos? Vai ser a água com H3O+. Ó. Olha como não faz sentido. Reação direta, da esquerda para a direita. Água, quando ela receber o próton, vai virar H3O+. O H3O+, quando perder o próton, volta a virar água. Então, o segundo par ácido e base que você vai ter aqui, ó, vai ser o H3O+, com a água. Ácido e base, ok? Então, é assim que a gente denomina os chamados pares conjugados de ácido e base. Vai ter uma facilidade, vai ter um macete que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha o segundo exemplo que a gente trabalhou também no slide anterior. Olha só, NH3 reagindo com água. A gente viu que o NH3 reagindo com água, né? O NH3 ele vai tirar o hidrogênio da água, né? Então significa que o NH3 aqui ele vai agir como uma base, concorda com isso? E a água ela vai agir como o quê? A água vai agir como um ácido. Considera agora a reação inversa, ou seja, o produto para o reagente. Quem está no produto aqui? Ó? OH- e NH4+. Quem é que vai doar um próton aqui? Vai ser o NH4 ou vai ser o grupo OH? Pega o grupo OH aqui, ó, e compara ele com o seu similar lá do reagente. Quem que é o similar do reagente do grupo hidroxila? É a água, né? Ou seja, a água, pessoal, é na verdade o grupo OH com um hidrogênio a mais. Então, significa dizer que, considerando a reação inversa do produto para o reagente, é o grupo hidroxila quem vai receber o hidrogênio aqui do NH4+. Concorda com isso? Então, o hidrogênio ele vai nesse sentido aqui. Então, significa dizer que o grupo OH vai estar recebendo um H+, então ele vai se comportar como uma base. Concorda com isso? E o NH4+, ele vai estar doando um H+, ele vai se comportar como um ácido. Como é que a gente acha aqui os pares conjugados ácido e base? NH3. O NH3, quando ele receber o H+, ele vai se transformar no NH4+. Ou seja, eles aqui vão ficar se alternando. Quando ganha ou quando perde próton, vai existir um, vai existir o outro. Então, o primeiro par conjugado de ácido e base que você vai ter vai ser esse daqui, NH4+ e NH3, ácido e base, belezinha? E o segundo par conjugado de ácido e base, quem que vai ser o segundo par conjugado, hein? Vai ser a água com o grupo OH-, ok? A água, nesse caso, vai agir como ácido e o grupo OH vai agir como base. Então, você vai ter água e OH-, água sendo ácido, OH- sendo base, belezinha? Lembre, isso daí só vai existir porque você vai ter as reações reversíveis.
Vamos para o macete para ser bem direto, para não ficar com tanta análise e não demorar tanto? Olha só, olha os exemplos que eu estou trazendo aqui. Observa. H2SO4 e aqui eu tenho CH3 e NH2. Vamos lá. Primeiro, identifica aqui se essa reação se trata de um ácido em questão ou de uma base. Observa que eu tenho aqui a presença de H3 ou mais, não é? H3 ou mais significa o quê? Indica então que a substância com a água vai se comportar como ácido. E aqui embaixo observa que eu tenho o grupo OH-, então significa o quê? Indica então que a substância que vai estar interagindo com a água vai se comportar como uma base. Olha como é fácil, galerinha. Olha o macete, se liga. Vai na primeira substância aqui da reação, H2SO4. Com quem essa substância aqui se parece com uma lá do produto? Vamos lá para o produto. O H2SO4, ele se parece mais com H3 ou mais ou ele se parece mais com HSO4 menos? O que é que vocês acham? Isso, ouvi daqui. Ele se parece mais com HSO4 menos. Qual que é a diferença? Aqui tem um hidrogênio a mais do que aqui, que é resultado exatamente do quê? Da perda desse hidrogênio, da perda desse próton. Olha qual que é o macete. Identificou as duas substâncias que se parecem? Perfeito. Você já achou aí o primeiro par conjugado. Como é que eu faço para saber quem é que é o ácido, quem é que é a base, de maneira bem rápida, sem ter que analisar muito? Quem tiver mais hidrogênios vai ser o ácido. Quem tiver menos hidrogênios vai ser a base. Entre o reagente aqui e o produto aqui destacados, quem é que tem mais hidrogênio, hein? É o reagente, não é? Então significa aqui que eu tenho um ácido e aqui eu vou ter uma base. Sempre vai funcionar esse macetezinho. Vamos identificar o outro par? Claro que vai ser o que sobrou, né? Mas vamos comprovar pelo macete. Olha só, H3 ou mais, com quem dos reagentes o H3 ou mais se parece? É com a água, concorda com isso? Achei então o segundo par conjugado. Quem que vai ser o ácido? Quem que vai ser a base aí em questão, hein? H3 ou mais e água. Quem é que tem mais hidrogênio? É o H3 ou mais, não é? 3 contra 2. Então significa dizer que ele é o ácido conjugado da base água. Belezinha, meus amigos? Sempre o par conjugado vai ser um do reagente com um do produto. Beleza? Vamos para a segunda reação aqui, ó. Observa só. CH3NH2. Com quem essa substância se parece com uma lá do produto? Ele vai se parecer com essa daqui ou com o grupo OH-? Ele se parece mais com esse, concorda com isso? CH3 e NH3+, são as que se parecem entre si. Então você achou aqui, ó, o primeiro par conjugado. Vamos lá, quem é que é ácido e quem é que é base aí nessa situação, hein? Quem é que tem mais hidrogênio? É o reagente ou é o produto? É o produto. Então, quem tem mais hidrogênio vai ser ácido, quem tem menos hidrogênio vai ser base. Belezinha? E o outro par conjugado? É o que sobrou, obviamente, né? H2O se parece mais com quem do produto? Se parece mais com o grupo OH. Quem dos dois tem mais hidrogênio? Água ou o grupo OH? Óbvio que é a água, né? Então a água vai ser o ácido conjugado do grupo OH-, que vai ser a base. Beleza, meus amigos? Então, essa foi a nossa aula sobre a teoria de Bronsted-Lowry, mostrando uma nova concepção para substâncias ácidas e básicas. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, curta a nossa fanpage no Instagram. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!